Fala pessoal, tudo bem? Oiê, tudo bem? Hoje vamos levar vocês para conhecer uma das estações mais bonitas do mundo, a Estação São Bento. Então, vem com a gente! A Estação de São Bento dispensa apresentações. Presença habitual em qualquer roteiro turístico, é também uma das principais atrações do porto. Trata-se de um verdadeiro ponto de partida e chegada de viajantes e turistas. Conhecida internacionalmente pelos seus mais de 20 mil azulejos, esta é uma das estações ferroviárias mais bonitas do mundo. Situada em pleno centro histórico, a Estação de São Bento distingue-se desde logo pela sua monumental fachada. Projetado pelo arquiteto portuense José Marques da Silva, o edifício começou a funcionar de forma provisória em 1896 e oficialmente a partir de 1916. Percorrer as estações de São Bento é sinônimo de viajar no tempo, pois além de você poder contemplar a espetacular arte azulejar, esses azulejos contam algumas histórias de Portugal. O que você está achando dessa estação? Comenta aí! No grande painel de azulejo estão representados alguns momentos da história de Portugal. O painel Torneio Arcos de Valdenez representa o episódio ocorrido em 1140, quando Dom Afonso Henriques rompeu o Tratado de Tui, um acordo de paz assinado com o rei Afonso VII de Leão e Castela, e invadiu a Galiza, descendo as montanhas em direção a Valdevez. No final, quem venceu foram os cavaleiros portugueses de Dom Afonso Henriques, que veio a conseguir a independência de Portugal e se tornou o primeiro rei do país. O painel Egas Muniz representa um acontecimento do século XII. Egas Muniz era um dos homens mais ricos da região norte. Ao se apresentar diante do rei VII de Leão e Castela, ofereceu sua lealdade, mas fracassou após o torneio dos Arcos de Valdenez. Egas foi educador de Dom Afonso Henrique e teve grande influência política. Seu nome é mencionado em diversos documentos oficiais da história de Portugal. O painel Entrada de João I no Porto representa a entrada do rei Dom João I no Porto para celebrar seu casamento com Filipa de Lencastre em 1387. O painel Conquista de Ceuta representa o episódio que ficou marcado quando as tropas portuguesas invadiram a cidade islâmica no norte da África sob o comando de Dom I em 1415. Os painéis Vistas e Cenas Rurais representam a vida no campo, como as procissões e romarias. Feiras de gado e as colheitas de uvas também estão retratadas nos painéis da Estação de São Bento. O painel História dos Transportes é um painel dedicado a retratar a história e evoluções dos transportes em Portugal após a inauguração das ferrovias.
Mensalmente, a estação de São Bento é frequentada por milhares de passageiros e diversos turistas. Para muitos, este é um ponto de chegada e partida obrigatório, fruto das obrigações do dia a dia. Mas para outros, é também uma paragem contemplativa numa visita à cidade, que é imperdível. E agora vamos falar da lenda da fantasma da freira. A estação de São Bento foi erguida no lugar do convento de São Bento de Ave Maria, que foi totalmente demolido. E o passado religioso deste local impulsiona o surgimento de alguns mitos e lendas. Em 1834, foi decretada a extinção de todas as ordens religiosas do país, cenário que ditou o fim de muitos conventos e mosteiros. No entanto, em alguns casos, só seriam fechados a quando do falecimento da última freira residente. Foi o que aconteceu em São Bento. A lenda do fantasma está ligada à última freira, que resistiu mais de 50 anos, levando o imaginário popular a relatar histórias de preces e murmúrios noturnos pelos corredores do edifício. Você acredita nesta lenda? Comenta aí! Esperamos que tenham gostado da visita. Vamos ficando por aqui e ver se encontramos a freira. Tchau! Tchau!